Quanto mais experiência, mais habilidade e firmeza a gente tem para tomar decisões. Não é isso que você acredita? Você e muita gente. Mas isso nem sempre é verdade. Não funciona obrigatoriamente desse jeito, e nesse vídeo eu vou te mostrar quando a sua experiência joga contra você. Vamos em frente. Eu sou Eduardo Mesquita, psicólogo, mentor, e eu ajudo líderes a pensar, decidir e se posicionar com clareza naqueles momentos em que a liderança exige muito mais do que só o conhecimento técnico. Quanto mais experiência você acumula, mais preparado você fica para tomar decisões, certo? Isso é natural, parece matemático e é quase óbvio, e para a imensa maioria das situações é verdade. Mas existe um ponto em que essa mesma experiência começa a atrapalhar as suas decisões. Parece contraditório, afinal de contas nós passamos anos acumulando conhecimento justamente para decidir melhor. Só que experiência não é sinônimo de capacidade de enxergar o presente, e eu vou verticalizar melhor esse tema. Primeiramente, eu quero deixar claro uma diferenciação importante aqui. Experiência é aquilo que você viveu. Conhecimento é aquilo que você aprendeu. Mas nenhuma dessas coisas garante que você esteja interpretando corretamente o que está acontecendo agora. Imagina um profissional que há 15 anos resolve conflitos entre pessoas e ele faz isso de uma determinada maneira. Durante 10 anos funcionou. Durante outros 3 funcionou razoavelmente, até que o contexto mudou definitivamente. As pessoas mudaram, a organização mudou, o tipo de conflito mudou. Mas ele continuou usando a mesma solução. Ou seja, quando o cenário, o contexto muda, o conhecimento vindo da experiência precisa ser reavaliado. Nesse caso do exemplo que eu estou te falando agora, o problema não é que ele tem muita experiência. O problema é ele não perceber que ele está usando uma experiência antiga para resolver um problema novo. Porque existe essa confusão muito comum. Acreditar que experiência automaticamente vai produzir sabedoria. Não vai. Não produz. Experiência é matéria-prima. A pessoa pode viver a mesma experiência durante 20 anos e aprender muito pouco com ela. Ela pode entrar e sair, por exemplo, de relacionamentos tóxicos, sejam profissionais ou afetivos, e continuar vivendo experiências ruins. E aí, popularmente, as pessoas falam que a pessoa tem o dedo podre, porque parece que tudo que ela escolhe em determinado assunto é sempre uma escolha ruim. Ou pode ter uma outra situação, uma pessoa que tem um monte de diploma, muitos e muitos anos de casa, ser um profissional mais ou menos. E veja bem, essa mesma pessoa pode viver uma experiência durante 2 anos e extrair dela uma compreensão que transforma a sua maneira de agir, diferente daqueles outros 20. Ela pode ter uma experiência rápida, como por exemplo, ver um vídeo aqui no YouTube e mudar completamente os seus resultados, o seu comportamento, a sua atitude. Experiência é quantidade de exposição. Aprendizado é qualidade de elaboração. Uma pessoa que já tem algum tempo de liderança já viu e viveu uma série de situações. Já lidou com funcionários difíceis, conflitos, precisou demitir gente. Eu acho que essa é uma das piores situações da liderança. Essa pessoa na liderança já lidou com crises dos mais variados estilos. Crise na empresa, crise na carreira, crise no mercado, crise no país. Essa pessoa na liderança já lidou com mudanças, reuniões improdutivas, projetos que deram certo e outros que não deram tão certo assim. Pessoas que prometeram e entregaram e outras que prometeram muito e não entregaram nada. Tudo isso é ouro. É muito valioso. Só que tem uma armadilha. É quando ele fala assim: eu já vi isso. Essa frase é perigosa porque muitas vezes essa pessoa na liderança não está reconhecendo um padrão. Ela está só encaixando uma situação nova numa categoria antiga. Quem tem muita experiência corre o risco de começar a enxergar padrões antes de enxergar os fatos. Já pensou nisso? Eu vou repetir. Quem tem muita experiência corre o risco de começar a enxergar padrões antes de enxergar os fatos. Vamos falar sobre o repertório. Ter um repertório
significa possibilidades de interpretação e ação, variações, variedades de formas de se entender a realidade. Só que existe um risco muito grande, que eu chamo de repertório cristalizado. Significa ter respostas prontas para situações que você considera conhecidas. Percebeu o detalhe? Que você considera conhecidas, você acha que conhece. E aí você usa soluções antigas para problemas novos, como eu falei agora há pouco. Olha só, o problema não está em ter respostas antigas ou novas, tanto faz. O problema está em parar de querer entender e investigar. Em se dar por satisfeito rápido demais com o que você já sabia ou você já conhecia. Eu vou te mostrar alguns sinais que mostram que você caiu na armadilha do repertório cristalizado. Você pode apresentar 3 sinais. Eu já sei onde é que isso aí vai dar. A pessoa interrompe a investigação e o entendimento porque acredita que já conhece o desfecho. Esse popular, eu já vi isso antes. Quando na verdade você pode ter visto alguma coisa muito semelhante, mas não é a mesma coisa. É quando a pessoa fala assim, não, eu sei o que ela vai dizer. Não, você não sabe. Você sabe o que ela disse antes numa situação parecida, mas nessa situação de hoje, que ainda nem aconteceu, você não sabe. Você não é vidente, você não é a mãe de Iná. Outro sinal que mostra que você cristalizou seu repertório e sua experiência está jogando contra você é quando fala assim, mas isso sempre funcionou. E essa talvez seja uma das fases mais perigosas dentro de uma organização, porque sempre funcionou descreve o passado, mas não entende o presente. Isso sempre funcionou é como já vi isso antes, mas é ainda pior porque é definitivo. Nesse caso, a pessoa tem a resposta pronta nas mãos. É uma armadilha. E o terceiro sinal do repertório cristalizado é esse. Na minha experiência... Olha, essa frase pode ser extremamente útil, eu reconheço. Eu não quero que pareça que eu estou aqui desmerecendo a sua experiência, porque eu sei que, na maioria das situações, a sua experiência é valiosa e vai te ajudar demais. Só que, na minha experiência, também pode encerrar uma conversa. Pode ser um cala-boca bem sofisticado. Você já viu isso? Quando alguém apresenta uma ideia nova e alguém fala, gente, na minha experiência, isso não funciona. Acabou. Encerrou a discussão. A experiência virou argumento de autoridade. É um carimbo de certeza que não abre margem para discutir ou negociar. Esse é um ponto muito importante para pessoas que estão numa situação de liderança, porque quanto maior a autoridade, maior o poder de transformar a própria experiência em regra para os outros. Quanto mais tempo de casa, mais direito a pessoa acha que tem de definir a opinião de outras pessoas. E nem sempre isso é feito por maldade ou de uma forma grosseira, não. Algumas vezes vem até com carinho sincero, com um sorriso no rosto e vontade de ajudar. Fulano, eu já passei por isso. Eu sei que não funciona. E fim de papo. Essa é uma forma elegante de resistência. Usar conhecimento para não mudar. Não é aquela resistência explícita de eu não quero fazer isso, eu não quero, não sei o que lá, não sei o que lá. É uma resistência muito mais sofisticada. Eu conheço esse mercado. Eu já vi essa estratégia. Isso não funciona. Aqui nós já tentamos. Ah, bonito na teoria, mas a prática é diferente. Repara que algumas dessas frases até podem estar corretas, dependendo do contexto, elas estão certas. O problema é usar essas frases como um ponto final antes de tentar entender mais o contexto, o cenário e investigar. Conhecimento deveria abrir perguntas e te ajudar a fazer perguntas ainda melhores. Quando ele começa a encerrar perguntas, virou resistência. E isso conversa diretamente com liderança. Porque a pessoa na liderança, numa situação de liderança, ela não precisa ser a pessoa que sabe tudo. Mas ela precisa ser a pessoa capaz de reconhecer quando aquilo que sabe não é suficiente para a decisão que ela precisa tomar. E mais ainda, precisa saber quando e onde buscar opinião, ajuda, apoio ou até mesmo contradição. O líder inexperiente pergunta por que não sabe. O líder experiente pergunta mesmo em situações que ele acredita que sabe. Existem 4 sinais que mostram bons momentos para você começar a fazer melhores perguntas. Aprende e já põe em prática. Primeiro sinal é quando a solução que funcionava
deixa de funcionar. Você repete o comportamento, mas o resultado começa a desaparecer. Isso indica que o contexto mudou. Não quer dizer que você ficou incompetente da noite para o dia. Mas aquilo que já foi uma boa decisão há alguns anos, hoje pode ser inútil, pode ser ofensiva. A solução que você tem deixou de ser boa? Não. Ela só se tornou obsoleta, datada. O segundo sinal é você começar a encontrar explicação demais para justificar o mesmo resultado. Quando alguma coisa não funciona, e você começa a proteger a sua hipótese com justificativas, desculpas. Foi a equipe, né? O mercado mudou. O cliente não entendeu. A empresa não está pronta. Presta atenção num detalhe. Às vezes tudo isso é verdade. A equipe pode ter falhado mesmo. O mercado pode ter sofrido uma mudança grande. O cliente talvez não entendeu o conteúdo ou a estratégia. Ou a empresa não está preparada. Uma vez numa reunião eu ouvi até que a concorrência estava atrapalhando. Eu respondi que devia estar mesmo, porque se não fosse para atrapalhar não era concorrência, era parceira, era sócia, né? Só que existe a real e grande possibilidade de que a sua leitura está errada e você vem usando aquele velho ditado: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Só que não funciona assim. O terceiro sinal: pessoas diferentes começam a trazer para você a mesma percepção. Então, quando pessoas diferentes em situações diferentes começam a apontar o mesmo problema, vale a pena investigar. Uma pessoa que reclamou do seu serviço, você pode dizer que ela não entendeu, ela não estava pronta, ou até mesmo você pode falar que era uma cliente difícil. Mas muita gente, em momentos diferentes, com a mesma reclamação, desculpa, alguma coisa tem que te chamar a atenção nesse momento. E isso é ainda mais importante quando aquela informação que você está recebendo contradiz aquilo que você acredita. O quarto sinal: você está decidindo muito mais rápido do que você está entendendo. E isso é muito importante. Muito mais importante do que pode parecer. A experiência, ela aumenta a nossa velocidade para decidir. A gente aprende os atalhos do campo. Mas velocidade nem sempre é qualidade. A pessoa que tem experiência na liderança pode olhar para uma situação e pensar: tá aí, eu já sei o que eu vou fazer. Quando talvez o correto, dependendo da situação, fosse fazer uma pergunta. Antes de decidir, o que mudou nesse cenário da outra vez até hoje? E pode ser que agora que eu falei que a experiência pode atrapalhar suas decisões, você está querendo me questionar assim: então tá bom, Eduardo. Então eu tenho que duvidar de tudo. Não. De tudo não. Certamente não. Mas tem que entender que dúvida não precisa sempre significar insegurança. Dúvida pode ser uma ferramenta de investigação, de compreensão. O problema não é ter dúvida. O problema é não saber o que fazer com ela. A dúvida saudável, ela não paralisa a decisão. Ela melhora a qualidade da pergunta que vem antes da decisão. Bora diferenciar novamente dois conceitos. Tem a dúvida paralisante. E se eu estiver errado? E tem a dúvida produtiva. O que eu ainda não vi? Essa segunda pergunta é muito mais poderosa para alguém na liderança porque não põe o foco no medo de errar. Põe o foco na qualidade da leitura e do entendimento do contexto. Há um tempo atrás eu atendi uma grande empresa da área da saúde. Foram alguns anos de contrato e eu participava das reuniões da alta diretoria e eles se acostumaram a ver uma reação minha. Sempre que surgia algum problema na operação, alguma falha no processo, eu repetia: tá bom, isso é o que eu tô vendo. Não me preocupa o que eu tô vendo, porque a gente pode começar a agir em cima. O que me preocupa é o que eu ainda não vi. O que eu não tô vendo ainda? O que eu não tô vendo pode ser um problema que vem se avolumando, tomando formas gigantes. E quando eu conseguir enxergar, vai me prejudicar muito mais, porque eu não fiz as perguntas certas, porque eu não duvidei um pouco das minhas verdades, porque eu me escorei de forma arrogante e preguiçosa na minha experiência e acreditei que ela seria suficiente. Então, resumindo a ópera, quando a experiência começa a atrapalhar as nossas decisões, quando ela deixa de ser uma fonte de informação e passa a ser uma sentença. Quando a experiência diz: eu já vi isso antes. A maturidade e a autoconfiança dizem: eu já
troço parecido com isso antes, só que eu tenho que descobrir o que existe de diferente aqui nessa situação. E essa diferença é enorme. Porque o líder não precisa jogar fora a sua experiência, pelo amor, ninguém precisa. Ele precisa evitar que ela vire um piloto automático. Experiência não é a capacidade de repetir o que funcionou. Experiência é a capacidade de reconhecer quando aquilo que funcionou serve ou não serve mais. Sua experiência está ajudando você a decidir melhor ou está só ensinando você a repetir decisões antigas? Nesses vídeos aqui eu falo sobre a real explicação de você muitas vezes preferir se calar e não se posicionar. Esse é um deles. No outro eu falo sobre gente que se esconde atrás de diplomas, termos técnicos e não se permite questionar mais. Falei?